Fala aí, meus queridos, como vocês estão? O meu maior desejo é que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Agreli do canal da Drica, o taco com grana, sem grana. Antes de qualquer coisa, já deixa aí o seu like e bora lá para mais um vídeo. Então, meus queridos, hoje vai ser um dia bem corrido, né? Tarde, né? Porque já são 4. Beleza. Vai ser um dia bem corrido. Meu Deus do céu. Ok, tava tudo quieto antes de eu começar a gravar, mas pelo jeito os vizinhos resolveram fazer uma bagunça antes. Antes não, no momento que eu tô fazendo a gravação. Beleza, então, ok. Vai dar um minuto. Galera, hoje vai ser um dia bem corrido. Vou tentar fazer 2 vídeos. Então, logo quando eu terminar esse daqui, já vou começar a fazer o outro. Beleza? Hoje é sexta-feira de notícias, porém, vai ser uma sexta-feira dupla, né? React e notícias. Porém, o foco é notícias, mas esse vídeo aqui é de react, ok? Não vou demorar mais. Vamos começar, tá bom? Por esse canal aqui, Angel Stories Recap. Espero estar falando aí corretamente, tá? É um canal aqui que parece ser bem novinho, assim como o meu. Porém, já alcançou aí bastante inscritos, tem bastante vídeo, beleza? Então, corre também para Angel Stories Recap, beleza? E eu escolhi do canal foi esse daqui. Ela queria um filho do conde para manter seu título, mas acabou acabou se apaixonando por ele. Beleza, vamos colocar rapidinho isso daqui. E bora lá pro vídeo, mas antes, o cafezinho que a gente não pode esquecer. Então bora lá. Nossa história começa em um mosteiro. Nossa protagonista está ajoelhada diante de uma estátua. Ela tem a aparência de alguém que está passando por dificuldades, com fome, frio e suja. Com as mãos cruzadas, ela implora: "Ó Deus, houve momentos em que eu estava ressentida com você, mas por favor, me dê mais uma oportunidade. Eu era realmente estúpida." Nesse momento, ela começa a tossir sangue. Chorando, encara novamente a estátua e diz: "Se me der outra oportunidade, não voltarei a cometer esse erro estúpido." Após declarar essas palavras, ela entra em colapso e cai no chão, sem forças. Quase morrendo e ainda chorando, declara suas últimas palavras: "Eu odeio isso. Eu não quero morrer assim. Eu realmente não quero morrer assim." Neste momento, um milagre acontece. O dia seguinte chega, o sol brilha no quarto e os pássaros cantam do lado de fora. De mau humor, a protagonista se levanta, pensando em como o canto dos pássaros é barulhento. Enquanto se levantava, questionava-se se havia dormido depois de desmaiar e percebia que sua respiração estava melhor após um sono profundo. Ao olhar-se no espelho, não acredita no que vê. Fica parada por alguns segundos até gritar, surpresa: "Meu Deus, o que é isso?" Ainda sem acreditar, diz a si mesma: "O que é isso? Bonita! Essa pele limpa e clara, cabelo longo e brilhante. Como isso aconteceu? Eu estou de volta?" Em um ato de fúria, ela pega um vaso com flores que estava próximo e o arremessa longe, gritando: "Não, não era isso que eu queria." O vaso cai no chão, quebrando-se imediatamente. Nesse momento, descobrimos que o nome da protagonista é Bianca de Arno. Ela é esposa do Conde de Arno, e é bem conhecida em seu território e em todo o país. Bianca era conhecida por ser uma esposa cruel. Seu marido, o Conde Zachary de Arno, era um fiel servidor de Sua Majestade, o Rei Sevrang, apesar de ter sido anteriormente capanga do primeiro príncipe, Gautier. Mesmo quando o conde arriscava sua vida na guerra, Madame Bianca usava um lindo vestido novo todos os dias e acessórios feitos por renomados joalheiros de Sevrang. Certa vez, ela se trancou em seu quarto e gritou como louca, quebrando os móveis valiosos. Após Bianca retornar ao passado, alguns dias se passaram. As empregadas cochichavam do lado de fora de seu quarto. Já se passaram vários dias, certo? Vários dias desde que ela parou de comer e de nos chamar para limpar. Outra empregada respondeu: "Sim, acredito que já se passaram 4 dias. Não deveríamos entrar? Talvez algo tenha acontecido." Outra respondeu com raiva:
Ela está bem. Há alguém em Arno que não saiba quantos problemas aconteceram por culpa da madame? Ela deve estar sendo punida. Arno era uma terra onde os senhores mudavam com frequência, e por isso as pessoas sofriam muito. Depois que o conde Zachary se tornou o novo senhor, o país começou a entrar lentamente em um período de estabilidade. Zachary de Arno, o marido de Bianca, era um mestre simples e sincero. Ele ganhou muito dinheiro na guerra e parecia que poderia enriquecer ainda mais seu território no futuro. Sua esposa malvada, que via luxuosamente e usava o dinheiro do conde sem restrições. Se ela não estivesse ali, tudo seria melhor. Além disso, o conde e a condessa estavam casados há 9 anos, mas havia rumores de que nunca haviam dormido ou estado juntos. O campo de batalha era um lugar onde ninguém sabia o que aconteceria. Poderiam cortar sua Quer dizer cabeça que ele enquanto vivia segurava a viajando? espada contra um inimigo. Caramba, tipo, ele abandonou a esposa. Não, que isso, cara. Eu não ia tirar. Que isso, gente? Sério? Mas nem, tipo, deixa pra lá, gente. Vamos ver, vamos continuar vendo. Eu não sei. Ou, outras vezes, até mesmo no meio de um enredo perverso e sujo, seria preciso enfrentar a morte. Novamente as empregadas conversavam. Uma declarou: "Já se esqueceu como é duro para as pessoas sem uma casa?" Outra, com raiva, respondeu: "Já se passaram 9 anos desde que ela se casou com o conde. E agora, o que vai acontecer se algo acontecer ao conde, sem um herdeiro?" "O que está tentando me dizer?" Dentro do quarto, Bianca estava fazendo algo inesperado, bordando várias rendas. Ela disse para si mesma: "Quando eu tinha 30 anos, isso era uma das modas mais chamativas. Aprendi a fazer à mão quando estava no monastério." Ela segurou com força o lenço de renda em suas mãos e declarou: "Isso não é um sonho." Em seguida, abriu a porta de seu quarto abruptamente, assustando as empregadas que estavam limpando o chão do corredor. Então, saiu caminhando sem dizer nada, deixando as empregadas confusas. Gente, desculpa pelo barulho, tá? Os vizinhos estão agitados do nada. Quer dizer, ficaram antes das 4 quietinhos. Aí agora, do nada, eles inventaram de fazer barulho, bagunça. Não sei o que tá acontecendo. Só falta só o vizinho começar a ficar tocando forró e entre outras coisas. Quero saber não. Vamos gravar. Em um escritório dentro do castelo, o mordomo da casa, Bang Sand Arnold, estava trabalhando quietamente. Neste momento, Bianca entrou no cômodo, novamente abrindo a porta de forma abrupta e gritando: "Bansho, quantos anos eu tenho nesse momento?" Coitado. O homem deu um salto, surpreendido com ela. Então declarou: "Meu nome é Bang Sand, senhorita. Você fez 18 este ano, não é?" "Que? 18 anos." Novamente ela voltou o olhar para Bang Sand. Gente, jogo do Flamengo. Onde o conde está? Lembrei. Meu Deus, eu acho que eu peguei o pior dia. Meu Deus do céu. Bora. Ele respondeu: "Ele já não está aqui há alguns meses, madame." Pensou confuso. Sabia que ela não estava interessada no conde, mas ela nem sequer sabe que ele está ausente por causa da batalha. O que ela está pensando? Após refletir por alguns instantes, Bianca questionou novamente: "E você sabe quando ele vai voltar?" Ele respondeu imediatamente: "Quando recebi uma carta dele, ele disse que voltaria no inverno." "Entendi, no inverno." Ela respondeu com um olhar sério, como se já tivesse decidido algo. Ela então declarou: "Bansho, tem algo que eu quero. Não gosto do frio, então gostaria de usar pele de raposa para me aquecer. Mas quero que a pele seja branca." Bang Sand abaixou a cabeça e suspirou, como se uma cena que já se repetira várias vezes tivesse acabado de acontecer. Ele então respondeu de forma cabisbaixa: "Como quiser, senhorita." Ela se virou e foi em direção à porta para sair do cômodo. Bang Sand então começou a se lembrar das palavras do Duque de Arno. "Por favor, prepare tudo o que minha esposa quiser. Pode custar qualquer coisa no mundo. Ela deixou tudo no momento em que se casou, então quero recompensá-la. Traga para ela o melhor de tudo. É meu dever como esposo." Neste momento, ele olhou para Bang Sand com um olhar mortal, como se estivesse dizendo para ele jurar por sua vida. Bang Sand começou a tremer ao se recordar daquele olhar e pensou: "O conde só disse isso porque não sabe o que é viver rodeado de luxo." Se o casamento é um negócio, então o casamento com o conde é um que ainda não teve nenhum benefício real, um negócio completamente arruinado.
Algum tempo depois, Bang San conseguiu a pele de raposa branca para Bianca. Ela pegou a pele e a apreciou. Em seguida disse a ele, você é excelente em conseguir coisas luxuosas. Muito bem, Bangshu. Ela então fez um joinha para ele, em Errou sinal de de novo. satisfação. Bang San respondeu, se quer me elogiar, por favor, memorize bem o meu nome. Ele continuou. A madame me perguntou antes quando o conde voltaria, não foi? Esta manhã chegou uma mensagem dizendo que o conde entrou no território. Ela o encarou e ficou pensativa por alguns segundos. Em seguida, como se estivesse nervosa, apertou a pele da raposa e apenas disse: entendo. Imatura, extravagante, não se preocupa com seu marido. Essa é Bianca de Arno. Cara. Bianca colocou a pele sobre os ombros, abriu a janela da sacada e saiu para encarar a paisagem. Minha filha, Bianca estendeu melhora. as mãos para os céus e declarou com determinação: voltei à vida. Arno voltou. Ela cerrou os punhos e continuou, falando para si mesma: como prometi a Deus, nesta nova oportunidade de vida viverei muito bem. Mais uma vez, esse estúpido erro não voltarei a repetir. Ao longe, o conde e suas tropas caminhavam em direção ao castelo. O conde observava Bianca de longe com um binóculo. Um soldado próximo perguntou: como se sente? Como se sente ao voltar ao território depois de tanto tempo? E a condessa, como está? Zachary ficou em silêncio por alguns segundos, ainda observando Bianca à distância. Ela está gritando aos céus, disse ele. Hein? Questionou o soldado. Ela parece muito saudável, respondeu Zachary. País de Sevrang, condado de Arno, castelo de Arno. Meu Nas Deus! muralhas, os soldados entraram em êxtase ao finalmente verem o conde e sua tropa se aproximando do castelo. Eles então começaram a gritar. A bandeira do lobo negro está hasteada. O conde retornou. Repito, o conde retornou. Zachary entrou pelos portões do castelo com as bandeiras erguidas. Por toda parte se ouvia: Conde Zachary de Arno. O conde Berserker retornou. Aí ele é Berserker. bonitinho. Esse foi o apelido dado ao conde Zachary, quando seu cabelo prateado ficou tingido de vermelho pelo sangue derramado no campo de batalha. Isso o fazia parecer uma espada muito bem forjada. Mesmo com todo o tumulto, os olhos de Zachary buscavam apenas uma coisa: Bianca. Quando o duque finalmente chegou ao castelo, Bang San, junto de outros empregados, o aguardava com reverências. Nós lhe damos as boas-vindas, conde. Sua refeição está preparada e servida no salão de banquetes. Obrigado, Vicen, respondeu o duque ainda montado em seu cavalo. Ele então se voltou para seus soldados e declarou, em alto e bom tom: vocês todos se esforçaram bastante nesta longa viagem. Tratem de encher seus estômagos e bebam bastante. Os soldados imediatamente festejaram ao escutar as palavras de Zachary. Um cidadão se aproximou e perguntou a um soldado como foi a expedição. Gritando de alegria, o soldado exclamou: foi maravilhosa. Você vai se arrepender de não ter ido desta vez. Perdeu a chance de ver a mim, o grande Salvur, sendo extremamente bacana. Nossa! Esse homem era o comandante do exército de Arno. Seu nome era Salvur. À sua frente, um homem de cabelos grisalhos, também comandante do exército de Arno, se chamava Gasper. À frente de Gasper estava o terceiro comandante do exército de Arno, Robert. Robert se virou para Salvur e disse, irritado: você não está cansado? Não parou de falar o caminho todo. Gasper, faça ele calar a boca. Salvur começou a tagarelar novamente. Ei, Sir Robert. Você está vivo graças a mim. Não se esqueceu que fui eu quem usou a espada para parar aquela flecha que vinha em sua direção, né? Robert, furioso, respondeu: droga. Não esperava ficar em dívida com alguém como ele. Gasper, como sempre, permaneceu calado. Ainda se vangloriando, Salvur continuava: esse feito será contado para a esposa, os filhos e até os netos do Robert. Geração após geração. Então fique feliz. Ué. Em meio à confusão dos homens, uma figura estranha surgiu. Anne, disse uma pequena pessoa atrás de Salvur, chamando sua atenção para que saísse do caminho. Todos imediatamente olharam assustados para trás de Salvur, tentando ver de quem se tratava. Bianca, de forma mal-humorada, se revelou. Ai, Salvur linda. imediatamente gritou e se curvou. A Condessa! Condessa! É um prazer revê-la. Imediatamente todos os outros também se curvaram diante de Bianca. Rapidamente, Bianca questionou: certo, e onde está o conde? Salvur logo respondeu que Zachary havia ido para o quarto, já que ele gostava de se banhar antes das refeições, sempre que possível. Bianca os encarou por um momento. Em seguida disse: entendido. Ela então deu meia volta e entrou novamente no castelo.
Todos os 3 comandantes e o resto dos soldados ficaram tremendo de medo ao ver Bianca. Oh, nossa, mas Que ela é, medo, diziam eles. mas ela é mó Saindo baixinha, do choque, Salvur pequenininha. voltou a gritar. Ué, Ei, ela eles têm medo de pinte? cresceu muito desde a última vez que a vimos, não foi? Acho que ela não chegava nem na altura dos nossos quadros. Então quer dizer que o cara ficou, tipo assim, 9 anos no campo de batalha? Meu Deus, gente, eu sou muito lerda. 11 minutos eu não entendi isso. Vendo aquela pele de raposa branca, seus desejos se tornaram maiores enquanto ela crescia. Deve ter sido difícil conseguir, já que raposas brancas não são fáceis de capturar. Neste momento, Robert interveio e disse: Salvur, pare. Nós não julgamos o que o conde permitiu. Zombando, Salvur respondeu: Ora, é mesmo? Que tal trabalhar melhor suas expressões faciais, Robert? Você está dizendo isso, mas seu desgosto ao ver aquela pele de raposa branca está escrito na sua cara. Robert novamente não conseguiu debater com Salvur. Pela primeira vez, o comandante Gasper falou: De qualquer forma, por que ela está procurando o conde? A resposta para a pergunta de Sir Gasper era óbvia. Já que era a primeira vez que ela vinha encontrar o conde após seu retorno, hoje ela queria discutir algo importante com ele. Por isso se dirigiu ao seu quarto sem hesitação. Enquanto caminhava pelos corredores, Bianca pensava: 15, não, 16 anos? Já faz quanto tempo desde que vi meu marido? Ela se questionava, confusa. Ao chegar à porta do quarto, escutou algumas vozes vindas de dentro do cômodo. Ele está falando com alguém? Bianca se questionou. Ao olhar para dentro, ficou atônita com o que viu. Zachary estava tirando suas roupas. Ele Epa! conversava com Benson, dizendo: Então, acho que deveria reorganizar o estado assim que eu retornasse. Pretendo ver isso antes de dormir. Então, Sei de nada por favor, não, hein? prepare os gastos deste ano e o orçamento do ano que vem até lá. Quando virou o olhar, Zachary finalmente se deparou com Bianca. Ele então chamou por seu nome, como se estivesse confuso por ela estar ali. Morrendo de vergonha ao ver o abdômen de Zachary, ela exclamou: Anan, a porta estava aberta. Eu não estava tentando espiar. De forma natural, Zachary vestiu sua blusa e questionou: Por que veio me encontrar? Olhando para ela diretamente, perguntou: É Lindo. algo urgente. Se precisa de algo, pode pedir ao Vicente, como sempre. Imediatamente, Bianca emburrou. Ela então disse, irritada: Precisa ser algo urgente para que eu possa te ver? Ouvi que o conde havia retornado. Então vim ver seu rosto. De forma séria e em alto tom declarou: Porque eu sou sua esposa, afinal. Ai, Ele a encarou desculpa, por esses alguns dois são segundos, sem lindos. dizer nada. Muito lindos. Por favor, Bianca, melhora também, né? Pelo amor, né? Pelo amor e pelo amor também. Vicente olhou para os dois, confuso sobre o que Tadinho. acabava de presenciar. Apertando sua pele de raposa branca, Bianca pensou, envergonhada e com raiva: Esse homem, frio e assustador como sempre, por que não diz nada? Ele está irritado porque eu vim sem avisar enquanto ele estava cansado e ocupado? Devo me retirar e voltar amanhã? Não, não posso. Bianca, você decidiu não repetir os erros do passado. Se você não der um passo adiante, então tudo será como antes. Bianca se virou para Vicente e declarou: Ei, você. Tem algo que eu quero discutir com o conde, então por favor, saia um instante. Epa! Sim, entendo, disse ele de forma robótica, ainda sem entender nada. Nem eu Após ia sair, entender. Vicente ficou atrás da porta escutando e se perguntando o que Bianca queria discutir com o conde. Já no cômodo, os dois ficaram sozinhos e o silêncio reinou por alguns instantes. Zachary se sentou na cama e disse: E pensar que esse dia chegou? Que você quer falar Cadê a comigo? cama? E então, sobre o que quer falar? Bianca começou a gaguejar. Bem, o problema é mais uma sugestão. Ela o encarou de forma séria e continuou: Já fazem 9 anos desde que nos casamos. Já tenho 18. Farei 19 neste inverno. Então, quero cumprir minhas obrigações como esposa. Obrigações? Do que está falando? Ele perguntou confuso. Bianca engoliu em seco, mas não se deu por vencida. Bateu o pé no chão e disse firme, colocando a mão no peito: Um herdeiro. Estou pronta para dar à luz ao seu herdeiro. Ai, Ela ela se é muito aproximou linda. ainda mais e disse: Quero ter seu filho. Houve um tempo em que a vida de uma nobre senhora era controlada pelo casamento. Antes de casar, o pai ou o irmão mais velho eram responsáveis pela dama. Depois do casamento, o marido e sua família seriam responsáveis por sua segurança. Houve um tempo em que a vida de uma dama nobre que não tinha pai, nem irmãos, nem a família do marido,
e que não tinha seu próprio sucessor, seria miserável. Bianca então continuou. Por isso, quero ter seu filho. Zachary levou a mão à boca e ficou pensativo enquanto a encarava. Ele então disse, honestamente estou confuso. Você, por acaso, sabe o que é preciso para ter um bebê? Imediatamente, Bianca ficou vermelha. Ela então pensou que ele estava tratando como uma criança. Como posso não saber? Apesar do meu corpo ter 18 anos, minha mente já viveu mais que isso, e morreu uma vez. Além do mais, na minha vida passada, vivi ao seu lado por 20 anos, dividindo um quarto com você. Eu me lembro claramente de como você me tratava na cama. Como poderia não saber? Ela então disse, Oi? eu sei. Sei de nada não. Já ouvi as empregadas falando a respeito. Sei tudo o que preciso saber. Minha responsabilidade é dar à luz ao próximo conde de Arno, certo? Então pelo menos isso eu devo saber. De repente, Bianca se assustou ao ver Zachary parado em sua frente. De forma irritada, ele disse, então quer tentar? Ele começou a se aproximar, e enquanto ela recuava, ele dizia, comigo, e da forma como vivemos. Você acha que podemos ter um filho? Ele então bateu a mão na porta. Bianca pensou, ele parece bravo, eu imaginei que ele não ia gostar da ideia, ele é assustador. Ela começou a tremer e não conseguiu dizer nada. Ele então falou olhando diretamente para ela, você ainda tem medo de mim? Hein? Ela imediatamente olhou para ele, confusa. Zachary suspirou e disse, por que não sai e descansa um pouco? Eu também preciso de um descanso, ela protestou. Espera um minuto. Abrindo a porta, Zachary disse, vamos conversar depois. Assustada, Bianca pensou, não! Se eu não tiver um bebê, terei que viver daquela forma de novo. Calma, mulher. Não posso aceitar, de forma alguma. Bianca segurou a mão dele e gritou, Conde, quanto nosso casamento custou? Ele tirou a mão dela e em seguida respondeu. Custou 400 bezerros, 900 porcos, 100 pratarias, 300 lençóis de seda, 2 tesouros e parte de um território. Gente. Foi o orçamento de 2 anos de todo o território de Arno. Um dote é o dinheiro que a noiva traz para a casa do marido quando se casa, e é natural que os pais da noiva deem algo. Não era fácil lembrar, já que era uma grande quantia em dinheiro. Mas existe um caso em que se memoriza a quantia exata, quando o marido se desfaz da noiva para um novo casamento, já que a noiva deve ser devolvida com o dote. Então os rumores são verdadeiros. Ela então prosseguiu, dizendo, você tem uma amante? Não vou pedir para romperem, não se preocupe. Pode continuar se relacionando com ela. Cara, ficou assustado. Zachary imediatamente fechou a cara. O que você está falando? Disse ele com fúria. Bianca sorriu e continuou. Posso até trazê-la para viver aqui se quiser. Não vou incomodar seu relacionamento, então me permita pagar o caro dote que você teve que pagar por mim. Ela então pensou, por que ele está com essa cara? Bem, deve estar com vergonha de si mesmo. Ele respondeu de forma abrupta. Não posso evitar me sentir ofendido quando minha esposa fala que tem uma amante. Ele suspirou e tentou se acalmar. Eu não sei quem tá te dizendo esse tipo de besteira. Vamos falar sobre um sucessor naturalmente, quando for o momento. Falar sobre isso agora será inútil. Ela explicou incrédula. Espera um pouco, por que inútil? O conde então gritou. Vicente, eu sei que está atrás da porta. Guie a condessa para fora. Vicente abriu a porta tremendo e disse envergonhado. Ele deve ter ficado Sim, arrepiado, meu senhor. Vicente. Coitado. Madame. Vamos voltar para o seu quarto. Vicente começou a puxar Bianca para fora, mas ela continuou relutando e gritando. Conde! Me escute, é importante para mim. Conde, por favor. Vicente a levou para fora e fechou a porta. Quando Zachary ficou sozinho no cômodo, colocou a mão sobre a testa, ainda incrédulo com tudo que acabara de acontecer. Em seguida, levou a mão à boca e começou a lembrar do passado. Ele dizia para Bianca que sua babá havia morrido por causa de uma doença epidêmica. A babá que veio com ela era a única pessoa com quem se abria. Bianca perdeu completamente o apetite e chorou por dias a fio. Naquela época, quando Zachary tentou confortá-la, ela disse para ele ficar longe. Se voltou do campo de batalha, devia procurar por mim depois de tirar a armadura. Bianca olhou para ele chorando, com raiva nos olhos e declarou. Você cheira a sangue. Saindo de suas memórias, Zachary pegou a pele de raposa branca que Bianca havia deixado caída em seu quarto. Ele então pensou. Quando ela chegou em Arno, chorava toda vez que fazíamos contato visual. Quando eu voltava do campo de batalha, ela me evitava dizendo que eu cheirava a sangue. Ela costumava ser assim, mas hoje me tocou como se nada disso tivesse acontecido.
Zachary cheirou suas roupas e continuou pensando. Tenho certeza de que estou cheirando a algo que ela não gosta, já que não tomei banho. Enquanto eu ir fora, por que tipo de mudança ela passou? Brava, Bianca ficou parada ao lado de fora do quarto de Zachary. Ela pensava. A primeira vez que dividi a cama com o Conde foi aos 20 anos. Depois disso, só dividimos a cama quando ele ia para a guerra, e no fim das contas nunca tivemos um herdeiro. Quando eu tinha 25 anos, o Conde, que estava no campo de batalha, morreu. Ou seja, Nossa. o Conde de Arno está fadado a morrer daqui a 7 anos. Antes de ele morrer, preciso ter um filho. Gente, Com fogo nos olhos, Bianca pensou consigo. gente, que isso, mulher? Eu tô besta. Caramba, velho. Coitado. Mulher, melhora. Poxa, que saco. Fiquei chateada agora. Mesmo que eu tenha que tomar a iniciativa. Se eu apenas dormisse com o Conde... Tremendo, Vicente disse. Senhora, eu irei escoltá-lo até o quarto. Gente. Bianca se virou para ele de forma rápida, o assustando. Ela então gritou. Está tudo bem. Não me siga. Eu irei sozinha. Rapidamente ela passou por Vicente e o empurrou. Vicente a encarou e se questionou. Senhora, ela não veio para cá com a pele de raposa? Já no entardecer, Bianca ainda estava planejando como fazer para Zachary ceder e dormir com ela. Ela pensou. Eu sei que tenho que ter um filho, por isso preciso dormir com o Conde. Mas o problema é que ele provavelmente não tomará a iniciativa, certo? E se eu agir, ele simplesmente me mandaria embora. Eu não me lembrava disso por ter passado tanto tempo, mas ele parecia muito mais alto e assustador naquela época. Desde quando seu corpo foi musculoso daquela forma? Ao se lembrar do corpo de Zachary, ela corou imediatamente. Não tenho como saber se era assim no passado, já que sempre o via no escuro. Seria difícil seduzi-lo com este corpo, embora eu não ache que este corpo seja muito diferente de quando eu era mais velha. Tremendo enquanto olhava pela janela, Bianca continuou pensando. Me pergunto que tipo de mulher é a amante do Conde. Será filha de um servo ou de um nobre? Tenho certeza de que ele está apaixonado por ela. Ela então se lembrou de Zachary falando sobre seu dote. 900 porcos, 100 placas de prata, 300 peças de seda, 2 caixas de gemas e uma parte de um território. Para ele ter memorizado o dote, o quão difícil foi para ele fazer isso. Ele deve estar se preparando para me mandar de volta junto com meu dote para o Forte Branco. E no momento em que disser isso, essa mulher se tornará a Condessa de Arno. Ainda tremendo, a ideia deixava Bianca cada vez mais irritada. Não importa quem o Conde ame, mas pensar que tenho que ter um filho de um homem que ama outra, só de pensar nisso me enoja. Neste momento, Zachary apareceu atrás de Bianca e, em seguida, colocou em seus ombros a pele de raposa branca. Você deixou sua nova pele no meu quarto, disse ele. Bianca corou imediatamente, surpresa com a atitude dele. Ela ficou boa em você, continuou ele. Ela o encarava sem acreditar. Ele a olhou de forma gentil e declarou, obrigado por hoje. Em seguida, deu meia volta e saiu andando para seu quarto. Bianca ficou parada no mesmo lugar, ainda em choque. Espera, ele me agradeceu? Pelo que ele me agradeceu? Por que falou da pele de repente? Está me repreendendo por ter comprado algo caro? Já que isso aconteceu algumas vezes no passado? No passado, a babá de Bianca gritava com Zachary. Sua graça, o que é isso? Isso não é pele de esquilo. Por que você trouxe uma pele de esquilo quando nem a de lobo teria sido suficiente? Zachary apenas escutava calado enquanto ela continuava gritando de forma hostil. Nossa Senhora sente frio muito facilmente. Ela sempre teve as melhores peles de Marta no Forte Branco. Desde que você recebeu o título, se tornou alguém muito diferente do Conde do Forte Branco. Ah, tá. Meus mestres eram demais. Justificável, pô. Minha senhorita Olha o tamanho é alguém da que... criança. Quer dizer, então, quando ele casou com ela, ela era uma criança? Tá bom, acho que... historicamente, essas coisas aconteciam. Tá, esquece. Vamos continuar. Poderia ter se casado com o segundo filho do Visconde. Ela não é alguém que deveria ter se casado com esse tipo de lar patético. Ela poderia ter sido uma duquesa. Gente, essa mulher é chata, cara. Que empregadinha chata. Tipo assim, suportável. Velho, meu Deus. Ao invés de uma condessa.
Enquanto sua babá gritava, a pequena Bianca não dizia nada. Apenas encarava Zachary. Virando-se para Vicente, Zachary apenas respondeu: "Se houver mais alguma coisa de que precise, é só perguntar ao Vicente." A babá da senhora chamada Jane nunca escondeu suas queixas sobre o conde. Além disso, era conhecida por todos como alguém que não se importava em dizer sua opinião na cara do conde. Ela era uma criança. Daquele dia em diante, o conde teve inúmeras vitórias em guerra, criando um rico condado que poderia proporcionar qualquer extravagância que sua senhora desejasse, sem dificuldade. Bianca continuou pensando. Embora ele pudesse ter falado sobre a pele de raposa para zombar de mim, suas palavras de zombaria, suas palavras de agradecimento, eu nunca tinha escutado tais palavras do conde antes. Ela sorriu com felicidade e pensou. E pensar que ele me agradeceu. Apesar de esta ter sido a primeira vez que fui vê-lo após retornar da guerra, ele deve ter ficado surpreso. Mesmo tendo ouvido tudo aquilo de Jeanne, permaneceu estoico e manteve seu ar sério. Esta foi a primeira vez que o conde demonstrou seus sentimentos por mim. Se eu enfrentá-lo e conversar com ele mais vezes, então poderei mudar sua opinião sobre ter um herdeiro. E quando isso acontecer, eu irei atacá-lo. Então, cuidado, sua graça. Zachary, que estava tomando banho, sentiu um arrepio na nuca, como se alguém realmente estivesse falando dele. No dia seguinte, o castelo de Arno tornou-se barulhento devido aos eventos inéditos. Por todos os cantos escutavam-se os empregados cochichando. Isso é verdade? A senhora foi ver o conde? Eu estou te falando. Ela foi pessoalmente ao jardim para encontrá-lo, e ainda por cima, foi procurá-lo no quarto dele depois. Sem chance, a senhora fez isso? Minha esposa, que limpava perto do quarto do conde, viu. Aparentemente, o conde levou a pele de raposa que ela havia deixado em seu quarto e a colocou sobre os ombros dela. Nossa, me pergunto o que aconteceu no quarto. Que isso? Gente fofoqueira! Tenho certeza de que nada realmente aconteceu, já que o mordomo estava na frente do quarto do conde. Próximo ao corredor do quarto de Bianca, algumas empregadas cochichavam. Uma declarou com felicidade: "Não será algo verdadeiramente bom?" Outra, igualmente animada, também respondeu: "E como a senhora está prestes a se tornar adulta, não será estranho se ela tiver uma criança em breve. Mesmo que não seja isso, sinto que há esperança de que o relacionamento deles melhore. Tenho certeza de que a madame mudou de ideia." Porém, uma das empregadas, loira, não estava achando nada bom a interação entre Bianca e Zachary. Ela não hesitou em demonstrar seu descontentamento e disse: "Mudou de ideia, é? Quais as chances disso acontecer? Esse não é o conde que conhecemos. Quem aceitaria uma mulher sombria como essa?" A empregada ao lado dela declarou rapidamente: "Minha nossa, Auntie, alguém pode te ouvir." Mas sem se importar, ela continuou falando sem escrúpulo. E daí? Isso é o que todos pensam, de qualquer forma. Ela é uma mulher sombria, que faz o que quer. Ela se levantou e continuou, zombando de Bianca. "Os cavaleiros e os servos são idiotas por estarem tão animados. Você por acaso se esqueceu que tipo de pessoa é a senhora? A mulher que gritou em seu quarto e agiu como uma mimada? E agora que estou falando sobre isso, tenho certeza de que posso aquecer a cama do conde melhor do que aquela mulher." A outra empregada repreendeu, gritando: Alguém bate nela. Pelo amor, que falta de respeito. Ela não estava trabalhando na casa da moça, quer dizer, no castelo, hein? Que falta de respeito, gente, que absurdo. "Ante você! Tome cuidado com o que diz. Você não sabe que isso é incrivelmente rude com o conde e com a senhora?" Mas ela não se importou mais uma vez e continuou: "Mas isso é verdade. Tenho certeza de que a pele da senhora é tão fria quanto sua personalidade. Igual a um réptil, como uma cobra ou um sapo. Ela até se parece com os répteis, com essa magreza e falta de graça." Antes que ela pudesse continuar com seus insultos, Bianca apareceu atrás dela e lhe desferiu um tapa. Com extremo ódio. A mulher caiu no chão e Bianca gritou com autoridade: "Cala a sua boca." Eita! É isso aí! Gente, eu sou contra a violência. Nossa, parece o da Atena falando, esquece. Momentos antes da confusão, Bianca estava dormindo. Em seu sonho, ela estava bordando, quando uma mulher loira apareceu e disse: "Nossa, irmã, você estava sozinha em um lugar como este. Você pediu ao Zachary para me trazer, certo? Graças a isso, agora eu posso viver no castelo de Arno." Bianca encarou a mulher no sonho e pensou: "Ela está chamando ele de Zachary?
em vez de conde? O que há de errado com essa mulher? Talvez No ela sonho. seja amante do conde. Sorrindo, a mulher continuou falando. E feia, né? Não se preocupe, irmã. Em nome de minha irmã, de Zachary e meu, eu cuidarei do castelo de Arno. Então, irmã, como sempre, você pode ficar trancada no seu quarto. A mulher se agarrou a Zachary e ele a olhava com gentileza, segurando suas mãos. Ainda bem que Nesse é sonho. momento, ele voltou a olhar para Bianca e declarou. Falaremos sobre a sucessão depois. E como sempre, se precisar de algo, pergunte ao Banksend. Frustrada com a cena, ela pensou. Mas o único que eu realmente preciso é você. Você é o único, Conde. Bianca começou a chorar por conta do sonho, mas logo acordou. Ela ficou parada na cama por alguns segundos, refletindo sobre o que sonhou. Suspirou e, cabisbaixa, pensou consigo mesma. Que tipo de sonho é tão vívido assim? Sonhei isso porque levei um choque ao ser atingida pela porta ontem? Mesmo que o isso? conde raramente mostrasse seus sentimentos, nunca se sabe quando a amante pode aparecer. Bianca começou então a pensar sobre o que deveria fazer. Em primeiro lugar, preciso me encontrar com o conde com mais frequência, certo? Somente Linda. assim poderemos falar sobre a sucessão. Eu preciso fazer o que for preciso para conquistar o conde. Um tempo depois, Bianca se vestiu e estava saindo do seu quarto. Ela continuava pensando enquanto andava. É uma vergonha implorar por um homem, mas o que eu posso fazer? Não tenho escolha a não ser fazer isso agora. Assim, enquanto caminhava, Bianca acabou escutando uma empregada dizendo: "O conde deveria aceitar uma mulher tão sombria." Bianca rapidamente se escondeu para continuar ouvindo. Mas quando a mulher comentou que poderia aquecer Zachary na cama mais do que Bianca, seus olhos arderam de fúria. A mulher continuou falando cada vez mais sobre ela, a denegrindo. Ela pensou consigo mesma que, quando mendigava nas ruas antes de voltar à vida, escutava essas palavras com frequência e que as ignorava, mas agora não iria deixar passar tão facilmente. Nesse momento, ela saiu e, tomada pela raiva, bateu no rosto da empregada. Aqui ficou no modo Iori incorporado. The King of Fight. Muito bom. Após dar o tapa, declarou, sombria e sem graça. Você disse que eu era fria como um réptil, certo? Tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? A mulher apenas encarou Bianca com um olhar de desespero. Bianca continuou. Você também disse que eu era uma mulher fria como um sapo ou uma cobra, mas não sabia que era uma cobra venenosa, não é? Não satisfeita, Bianca arregaçou as mangas e gritou para outra empregada. Tragam, chicote. A empregada loira imediatamente engoliu em seco. Bianca então disse, você é uma pessoa azarada. Sabe que eu me sinto pior hoje do que em qualquer outro dia? Por isso, acha que vou deixar você ir? Tremendo, a outra empregada trouxe o chicote. Meu Deus. Bianca o tomou com agressividade enquanto pensava. Embora seja ridículo, é uma forma de vingança. Como ousa se comparar a mim? Eita. Você é apenas uma empregada. Ela olhou para a mulher e disse, coloque as mãos para baixo. Chorando e tremendo, a mulher lentamente obedeceu. Ela então começou a chicotear a empregada, enquanto gritava. Caraca. É um pecado comparar sua senhora a um servo humilde. É um pecado sua senhorita ouvir fofocas desnecessárias. A mulher cerrava os dentes a cada chibatada que Bianca dava. Eita. Todos os outros servos observavam a cena, incrédulos. Um deles disse, alguém precisa chamar o mordomo. Antes de dar a última chibatada, Bianca gritou, e como você se atreve a cobiçar um mestre que está fora do seu alcance? Gente. Antes que ela desferisse o último golpe, Eita, um nós. homem apareceu e segurou a mão de Bianca. Ela se virou com fúria para ver quem era. O que está fazendo? Vou parar aqui no 33:17. Beleza, não vou continuar. Aqui tá muito bom. Ok, vai dar 40 minutos. Se você gostou desse vídeo, você deixa aí um comentário, beleza? Eu vou continuar assistindo, que é muito bom, mas eu vou assistir só em react, beleza? Eu não sei se eu continuo ele na segunda-feira, mas eu vou deixar marcado aqui pra vocês. E você aí que chegou no final, você coloca Lobo Solitário, ok? Então, já vou gravar logo o notícias, né, da semana. Então fica aí com mais atualizações. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Flip cards in the weekend, harmless. Take to the streets and turn 'em